não preciso mais coçar as costas. Inventaram o coça-costas eletrônico. Eu só fazia força. Olá, boa noite. Você é daqueles que, como uma criança, dá pulos de alegria ao adquirir o último modelo de smartphone? Passa a noite brincando com uma maquininha comprada com sacrifício? Mal espera o dia amanhecer para mostrar a novidade aos amigos? Fique atento, você faz parte do grupo dos aficionados por tecnologia. São pessoas antenadas com os avanços do mundo pós-moderno, que a cada dia lança novidades no mercado dos eletroeletrônicos. Televisores que funcionam ao comando de voz, tablets, notebooks, câmeras e celulares de última geração viram um sonho de consumo de todos nós. Pesquisas da União Internacional de Telecomunicações revelam que em 2014 o mundo terá mais aparelhos celulares do que pessoas. Dos 144 países em desenvolvimento, 127 já contam com algum plano de banda larga e mais de 90% da população mundial tem cobertura 2G. Os serviços 3G são oferecidos em 160 nações desenvolvidas. E a receita desse mercado já ultrapassa R$1,5 trilhão de reais, ou seja, quase 3% do PIB mundial. Isso prova que a tecnologia vem mudando os hábitos e fazendo a cabeça das pessoas. Perdão. Mas esse é um fenômeno recente e carente de estudos. São sites, blogs especializados, comunidades nerds que se reúnem para fortalecer esse setor. Segundo pesquisas, o mercado mundial de TI ainda é dominado 98% dos homens, um assunto que nós vamos discutir aqui, entender por que as mulheres ainda não assumiram esse espaço, apesar do fato de que elas vêm conquistando. Loucos por tecnologia é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa aí que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, 24 de março, estamos ao vivo. Então, para participar desse tema, convidamos o empresário André de Moraes, sócio fundador da Tudo Web, diretor da Associação Brasileira das Agências Digitais e da ACIEG Jovem. Trabalha há 5 anos com marketing digital. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Nossa outra convidada é a universitária Grace Kelly, graduanda em Engenharia da Computação, coordenadora do Grupo de Robótica da PUC Goiás. Boa noite, Grace. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. E ao meu lado está o engenheiro eletricista Ailton José Alves, mestre em Engenharia Elétrica e de Computação pela UFG e doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professor na área de Tecnologia do Instituto Federal de Goiás. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pelo convite. E você de casa que está nos assistindo sabe que pode mandar sua pergunta pelo nosso e-mail sobre todas as coisas tv@hotmail.com, pelo nosso Twitter, o @sobretodas. Se não tiver como entrar em nenhuma dessas redes sociais, ligue para a gente no 3201-7708 e também tem mais informações do nosso programa no nosso blog, esse aí que está na sua telinha. Eu queria começar o nosso programa perguntando para vocês, se vocês que lidam e mexem, trabalham com tecnologia o tempo inteiro, se vocês conseguiriam viver sem a tecnologia. Porque muitas pessoas falam assim, não, é impossível viver sem tecnologia. Se a gente pensar no telefone celular, como a tecnologia que ele é, a gente atinge um número maior de pessoas. Mas algumas tecnologias, elas não são acessíveis a todo mundo. Então, eu acredito que a gente ainda não pode dizer que todo mundo não viveria sem tecnologia. Mas você, André? Hoje? Eu não conseguiria viver sem tecnologia. Até porque assim, é complexo a gente definir de fato o que é tecnologia, assim, onde é que entra nessa discussão sobre tecnologia. A gente pensar bem, por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito hoje, ele funciona com extrema tecnologia, né? Então, pagar contas, tirar extratos, exatamente, o próprio banco. Então, eu vejo como impossível hoje viver sem tecnologia. Quando a gente fala de smartphone, tablet, desktop, notebook, enfim, também, assim, acho que hoje seria impossível viver, né, dentro do conceito que a gente tem de mundo, de relação humana, está cada vez mais alterando nossa forma de se relacionar, essas novas tecnologias. Então, hoje, definitivamente, minha resposta é não daria para viver. Talvez com muito menos qualidade a gente viveria, né, mas com a qualidade que a gente tem hoje, não. Professor. Bem, eu vivi sem tecnologia. É claro que nós estamos, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando das últimas, Sim. Das últimas tecnologias, né? Então, eu
diferente dos nossos companheiros aqui, eu sou um pouco mais velho, então eu já venho de uma época da carta, né, de escrever cartas, do computador que se digitava e imprimia um programa através de cartões perfurados. Então isso lá da década de 80. Eu acho que eu viveria assim, apesar de que eu trabalho com tecnologia, né? Produzindo e propondo novas tecnologias para alimentar toda essa nova tecnologia, porque nós trabalhamos com energia, né? Com sistemas de energia. Professor, o senhor tem ideia de quantos cursos hoje são diretamente ligados à tecnologia? Quantos cursos? São muitos cursos. São muitos, né? São dezenas de cursos, ou talvez até centenas. A Grace faz um desses cursos, né, Grace? Sim. Você faz robótica. Engenharia da computação. Engenharia da computação. Sim. Você faz parte da minoria, né? A gente colocou aqui que um número pequeno ainda de mulheres está dentro desse mundo da tecnologia, principalmente no mercado de trabalho. Fala-se que mulher não entende muito de matemática, não gosta muito de matemática, e por isso ela não está tão presente nesses cursos que têm uma influência maior da tecnologia. Você concorda? Você gostava de matemática? Sempre gostou? Como é que é? Ah, sim, eu gostava desde o ensino médio, aprendi a gostar com um professor que ministrava as aulas dele super bem, então eu sempre gostei, mas realmente é muita pouca mulher nessa área, tanto é que eu estudo só com mais 3 meninas que fazem engenharia da computação. De uma turma de quantos? De uns 30 alunos, porque também desistem muito, pelo fato de ser difícil, por causa das matemáticas, dos cálculos, mas tem crescido bastante. A Grace não só gosta de matemática, como se destacou, porque ela construiu uma aranha, né? Acho que já dá pra gente mostrar ela aqui, e ganhou prêmios com essa produção, não é isso, Grace? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bem, essa aqui é uma Hexapod, eu comecei a construir ela no meu 3º período, já tem 1 ano que eu comecei, e apresentei ela na campus, e lá ela foi considerada um dos destaques pela revista Época Negócio. E ela está submetida na PROP e no CMPq, como projeto de iniciação científica, para fazer mapeamento e inteligência artificial. E aí eu entrego o projeto em agosto. E dá um pouquinho de trabalho, mas eu sou apaixonada e não consigo viver sem ela. Professor, o senhor é professor, já deu várias aulas. É pequeno realmente o número de mulheres nessas turmas? Já foi bem menor, né? Eu fui aluno da escola técnica e da engenharia e era pequeno realmente o número, muito pequeno. Hoje já está crescendo muito. Mas uma coisa que a gente tem observado também é que tem crescido o número das mulheres. Nós já temos turmas lá na engenharia com talvez aí uns 30% de mulheres e são os melhores alunos, por incrível que pareça. Né? São mais dedicados, né? São muito dedicadas e está quebrando aquele tabu, né? Que mulher não se dá bem na área de exatas. As mulheres, as minhas alunas têm saído muito bem e as melhores notas, pode-se dizer, que são das moças. Elas estão superando assim, performance os rapazes. Não todos, é claro, né? Quer dizer, eu penso que elas entendendo isso, né, que um mercado muito voltado, às vezes, tradicionalmente para a área masculina, elas estão compensando isso com esforço, com dedicação. É interessante porque uma pesquisa mostra também que as mulheres são as que mais usam a tecnologia. É interessante que elas não estão nos cursos, não estão no mercado de trabalho, mas elas utilizam no seu dia a dia. Até realmente estranhei essa pesquisa, mas que elas utilizam o maior número. Você trabalha, você tem... Assim, tem mais mulheres, mais homens? Tem mais homens, assim. Hoje na área de desenvolvimento, que é a área que a gente mais utiliza em relação à tecnologia, porque é bom até para situar o pessoal, assim, como é que é o meu dia a dia com a tecnologia. A gente tem uma agência de comunicação voltada para o ambiente web, online. No início, né, mas alguns anos atrás, as agências de comunicação, elas não tinham a área tecnologia, não tinham a área de desenvolvimento. E hoje é impossível você falar em comunicação sem usar tecnologia, né? Sem falar em smartphone, sem falar enfim, internet, né? Não tem como.
E hoje ainda é bem menor o número de mulheres na área de desenvolvimento, na área de tecnologia. Na área de design mais, na área de jornalismo bastante, na área de publicidade bastante também, mas na área de tecnologia ainda pouco. Mas o que a gente tem percebido é que as mulheres elas têm conseguido sobressair, não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas, né? E eu acho que isso equivale até a uma justiça que está sendo feita, com certeza. Lógico que é mérito de vocês, né? Mas de estar conseguindo retomar esse espaço ou tomar esse espaço, né? Então acho que é um fenômeno normal. Mas de fato a gente percebe um zelo maior, por estar se falando em comunicação, a gente percebe um zelo maior da mulher, ela é mais detalhista, ela se preocupa mais com o acabamento, com a finalização, né? Como a gente lida com códigos diariamente, então isso é extremamente importante. Você acha que existe algum preconceito nessa questão da mulher nessa área? Eu acho que existe preconceito em relação à mulher em várias áreas. Nessa, eu percebo um pouco o mercado um pouco mais masculinizado em relação ao desenvolvimento. Mas eu acho que não é bem preconceito. Eu acho que são questões históricas mesmo que tá se equilibrando agora, né? A engenharia também é uma área que a gente tem menos mulheres do que homens. Na arquitetura já tem uma quantidade de mulheres razoáveis. Mas eu acho que o preconceito, eu vejo muito pouco preconceito. Sempre tem, mas eu acho que é ignorância, né? Eu não sei se isso que eu vou falar é uma forma de preconceito, mas eu acho que as mulheres gostam menos de exata do que os homens. Eu não sei se eu tô certa. Será? Pode ser também, né? Acho que faz sentido. Porque aqui na GECOM nós temos um TI, uma TI grande, e não tem uma mulher trabalhando. Pois é, mas vamos fechar esse parênteses então. Eu quis falar nesse assunto porque hoje o Jornal Popular trouxe uma matéria de uma ONG de mulheres que está trabalhando para inserir o número maior de mulheres nesse mercado de trabalho. São mulheres que têm se destacado. Bacana. E elas contam que elas viveram sim o preconceito. Uma conta um fato interessante, que ela chega num local, já vem um homem ajudar, porque ela anda com 2 malas, né, com notebook lá, com alguma coisa, vem ajudar e quando ela está com o motorista, ele se dirige ao motorista achando que ele é a pessoa que veio trabalhar. Uma coisa interessante, mas que a gente está mudando esse mercado. Eu queria falar um pouquinho agora da dependência da internet no nosso dia a dia. O André colocou aqui pra gente que dificilmente viveria sem a tecnologia. Eu vou falar da internet, né? A gente costuma dizer que a internet traz pra gente um número de informação importante e interessante. Mas um volume de informação que até pouco tempo a gente vivia sem. E existem estudos que mostram que esse excesso de informação, muitas vezes ele chega a prejudicar as pessoas. Eu queria saber o que vocês acham disso. Essa dependência da internet, ela é uma realidade? Vamos falar da internet, não a tecnologia de modo geral, a internet. O professor disse que viveria sem tecnologia, porque nós vivemos, eu vivi muito sem tecnologia. Gente, com dificuldade, eu falo isso para você, numa redação, quem trabalha com comunicação sabe disso. De que a internet não funciona, todo mundo cruza os braços, não tem jornal, não tem como você fazer. Uma coisa que até eu fiz jornal na maquininha, né? Durante muito tempo e a gente não consegue ver isso. O senhor acredita que existe essa dependência? É uma realidade? É uma realidade. Eu sou professor, e sou professor há bastante tempo, né? Há cerca de 20 anos. Então eu pude transicionar uma época que não se usava a internet, né? Para preparar minhas aulas, com o que eu faço hoje. Então, eu dou aula no curso técnico, dou aula na graduação e na pós-graduação. Então, se eu perder hoje o meu notebook, eu não sei o que eu vou fazer, porque as minhas aulas todas estão lá, né? E teria uma grande dificuldade de trabalhar, de dar uma aula, né? As aulas hoje a gente usa a multimídia, é uma ferramenta comum, né? Uma ferramenta da aula, e as simulações, a gente que está nessa área da engenharia, essa área você trabalha com essas simulações então isso está ali, né? O seu trabalho de pós-graduação, o trabalho dos seus alunos, então está tudo ali, você troca informação com eles o tempo todo, eles mandam, você corrige, você revisa, devolve para eles, faz isso com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? Com colegas que estão no exterior, a gente troca essas informações, a gente faz trabalhos de videoconferência em bancas. Então eu vejo, apesar de que eu disse que viveria, mas é claro que as dificuldades seriam enormes, tendo em vista que nós já acostumamos, né? E já nos adaptamos, nos conformamos
nos modelamos para trabalhar com essa nova tecnologia. Tem que se adaptar, né? Porque até o José Carlos Lopes, TBC Esportes, que estava comentando, quem não está nesse meio está perdido, né? Quem hoje já sai do mercado. Os professores, demais, né? Sai do mercado, não precisa ser professor, né? Quem não, desde o vendedor de qualquer assim, tipo de produto. Uma coisa interessante é porque a internet como a gente conhece, né? www, World Wide Web, ela fez 25 anos, se eu não me engano, dia 12 ou 13 de março agora, nesse mês. 25 anos é muito novo ainda. Então, o que vai acontecer nos próximos 25 ainda vai impactar de um modo ainda muito maior, né? Vai ser comum a gente ter uso de hologramas no processo educacional. A gente já está passando para a era da internet das coisas, que não é só mais a internet do computador ou a internet como conexão, mas a internet das coisas. Então, acho que no sistema educacional vai trazer avanços e benefícios tremendos. Já revolucionou. Né? Isso em 25 anos só, né? Então, de internet. O que nós estamos entendendo como pais, né? Porque eu sou pai de jovens, meus filhos também estão estudando e os pais hoje preocupam muito com essas tecnologias, com os jogos, com os games, mas agora, recentemente, uma revista, esse mês mesmo, publicou uma nota, um artigo, em que algumas universidades já estão usando o critério de performance do aluno nos games, nos jogos. Quer dizer, aqueles alunos que têm uma boa performance são vistos como preferenciais, estão selecionando alguns alunos por boa desenvoltura nos games. Isso é uma surpresa. Interessante, né? Os pais se preocupam tanto com isso. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a Grace vai falar pra gente como a internet ajuda nesse dia a dia, nesse trabalho que vocês desenvolvem ali na universidade. Fernando, nossos endereços para as pessoas participarem ainda. Só para lembrar, é o Sobre Todas as Coisas TV, @hotmail.com, Twitter, o @sobretodas e o nosso telefone, que é o 3201-7708. Hoje o meu motorista faz por mim, assim, é isso sim. Eu ia chamar um VT, mas antes eu vou pedir para a Grace, durante o intervalo, a aranha andou aqui para a gente ver, né, Grace? Vamos ver se ela funciona agora. Vamos lá. Elas são teimosas. Ah, não, vai andar. Como é que ela funciona? Você não está com nenhum controle? Não, eu programei ela para andar para frente, virar e voltar para mim. Mas normalmente ela detecta os obstáculos sozinha, que é os 2 olhinhos dela, é um ultrassônico. Aí emite uma onda sonora que bate no objeto e ela calcula a distância. Aí com essa distância ela vai tomar a decisão se vai continuar indo reto ou se vai virar. Grace, isso não é só um brinquedo, não é só um trabalho de universidade. Qual é a utilização do experimento desse? Bem, a gente pretende, assim, em lugares que o ser humano de alto risco para o ser humano, a gente enviar um robô para fazer algum serviço. Tipo, tem uns 3 anos que eu vi uma reportagem sobre o salvamento de um cachorrinho que estava preso em um cano. E eles mandaram um carrinho e o carrinho tinha uma câmera e tinha tipo um GPS. E aí o carrinho identificou o cachorro e deu a distância que estava o cachorro. Então lá eles cortaram o cano e conseguiram tirar o cachorro. Então achei lindo e essa é mais uma das utilidades que eu quero para ela. Daqui a pouco você vai falar para a gente quanto tempo demorou para construir essa aranha, quem está envolvido nessa construção. Mas eu quero chamar vocês agora para a gente assistir um VT. O Fernando foi às ruas, né, Fernando? Ouviu o que as pessoas pensam sobre essa tecnologia? O que se era, elas conseguem Fernando? ficar sem essa tecnologia, por quanto tempo, se elas são ou não viciadas. O que é? Você encontrou mais gente que A maioria se diz viciada. Né? viciada em tecnologia. Vamos ver. Agilidade, conforto, divulgação.
Essas só são algumas das vantagens que a tecnologia nos traz. Seria possível ficar um dia sem essas ferramentas? E você, se considera um viciado em tecnologia? O meu celular na mão, o dia inteirinho na internet, sou viciada. É o tempo todo conectado, sempre vendo o que está rolando. Só no WhatsApp. O dia inteiro? O dia inteiro. É um vício, né? A gente, quanto mais tem a tecnologia, mais vício a gente tem, mais deixa o contato mesmo, o contato pessoal, né? Fica mais no tecnológico. Você se considera um viciado nessa tecnologia? Não totalmente, né? Porque hoje a gente tem outras funções, mas não dá para viver sem, não. A gente precisa estar sempre em contato com os outros, né? A necessidade de comunicação hoje é real. A vantagem é muito grande, né? Quanto mais avançado, mais a gente fica moderno, a tecnologia aumenta, né? E com isso aumenta o nosso conhecimento. Se ficar fora da vista, a gente não usa, mas se ficar o tempo todo, aí não conversa, fica cada um no seu mundinho ali. Atrapalha muito hoje, tipo assim, você vai num barzinho hoje, o povo fica lá no celular o tempo todo. Os meios de comunicação ajudam a cultivar amizades que estão distantes, por outro, pode provocar também isolamentos, né? Causa até divisão da própria casa. Muitas vezes você fica falando no WhatsApp, conversando tão próximo do outro e esquece de usar esse meio de comunicação, né? Fica só no aparelho, da própria casa, a família, tudo, sabe? Esqueceu-se mais o diálogo. André, muita gente se diz viciada. A partir de que ponto você pode identificar esse vício que já está prejudicando a pessoa? Fernando, essa é uma reflexão que eu já fiz várias vezes, assim, até como é que a gente faz para saber se a gente está viciado ou não. Mas é aquela pergunta, alguém se diz viciado em televisão ou viciado em rádio? Eu acho que por ser uma coisa nova, essas novas tecnologias, essas novas mídias, né, mídias sociais e buscadores, enfim, acho que é comum que a gente pense nessa coisa do vício. Mas, por exemplo, lá em casa somos eu e minha esposa. Eu sou casado, a gente não tem filhos e a gente não tem hoje TV a cabo ou TV aberta. A gente tem uma Smart TV que é conectada à internet e aí todo o nosso vídeo ele é consumido via YouTube ou aplicativos para Smart TV. Eu me pergunto, eu sou viciado em internet porque o meu canal de vídeo é um canal não tão convencional assim, mas eu consumo mais ou menos a mesma quantidade que uma pessoa que tem TV aberta ou TV a cabo em casa também consome. Eu me informo através, por exemplo, sobre todas as coisas. Onde é que eu iria assistir ele muito provavelmente? Pelo YouTube, depois, e não pela TV. E assim jornais e outros programas, e palestras, entrevistas, enfim. Meu consumo é via internet. O que eu acho que vai acontecer naturalmente é que... Agora, claro que eu acho que existem exageros, né? Tem gente que dorme com o celular ao lado, não ao lado da cama, mas ao lado do travesseiro mesmo. E aí quando acorda, dorme com o celular e acorda com o celular, né? Então acho que tem que existir equilíbrio, mas como para tudo na vida, né? Agora, daí dizer que isso é vício, acho que começa a ser vício quando a pessoa ela deixa de fazer alguma coisa importante em função daquilo, né? Ela tem um compromisso de um trabalho ou um compromisso de enfim, né? Ela tem que fazer alguma coisa e aí, não, vou ficar aqui mais um pouquinho no Facebook, vou ficar mais um pouquinho no WhatsApp, e começa a prejudicar ela, aí eu acho que a gente já pode configurar enquanto preocupante, né? Essa pessoa tem que repensar. Cabe que a sociedade está passando por um momento assim de tecnologia, não tem jeito de negar isso. Por exemplo, teve um dos entrevistados que falou assim, eu vou para um bar com os amigos, chega lá, tá todo mundo lá, com o celular, conversando no WhatsApp, Facebook. Isso já é um prejuízo, isso já está prejudicando de alguma forma. Todo mundo, aquele contato pessoal acaba. Mas eu estava, engraçado, teve uma reunião da minha família, teve um almoço de família no domingo agora atrás. E eu não pude ir porque eu estava em Brasília, enfim. E aí eles falando, não, porque o encontro presencial é importante. Mas e quando chegar o momento em que a visita for por holograma? Assim, até que ponto você vai conseguir distinguir o que é... Aí eu gosto até, assim, tem um pensador que chama Pierre Levy, é um sociólogo, e ele fala sobre essa coisa, que a internet ela é física. O que a gente vê são transmissão de dados e a gente precisa são ondas sonoras, é físico mesmo, a internet ela é física. E talvez essa noção do virtual
é o que a gente tem um pouco de dúvida em relação. Aí eu diria que a internet está para o cérebro assim como a mente está para o virtual. Se eu perguntar para alguém onde é que está a mente dela, ela não vai conseguir provavelmente me dizer exatamente onde está a mente, mas o cérebro ela consegue. A internet a gente consegue dizer exatamente onde e como existe a internet, mas o online, o virtual, é o conceito da coisa que talvez confunda um pouco. Mas o que eu acho é que as relações humanas elas vão ficar cada vez mais independentes de contatos físicos, contatos entre humanos. Pois é, isso é ruim. Eu fico pensando o seguinte, a gente fala muito que a internet, que o celular, as redes sociais, elas acabaram afastando as pessoas. Não, porque fica lá na sua casa, você não sai, não encontra. Mas eu vejo exatamente o contrário. Através dessas redes sociais, da tecnologia, da internet, você se conecta com pessoas que você não teria essa oportunidade se não fosse através da própria tecnologia. Agora, a gente tem a questão, quando o Fernando fala, quando começa a prejudicar, por exemplo, em salas de aulas, houve um período, não sei se isso ainda está assim, em que os professores tiveram dificuldade, porque os alunos não se concentravam, não queriam parar de mexer com o seu smartphone para prestar atenção na aula, né? Hoje eu já tenho dúvida, eu não sei se o meu aluno está assistindo a minha aula ou se ele está passeando em outros campos, porque ter um notebook ligado dentro da sala de aula, na carteira, isso é comum. Agora, teria que ir lá e ver, será que é a aula ou será que é um outro tema? Eu não sei. Mas como a gente trabalha com adultos, e aí vem essa questão. O adulto está suscetível ao vício? Está. O jovem adulto está suscetível. Eu dou aula para adolescentes, mas dou aula para adultos. E em todos esses, especialmente os adultos, as turmas de engenharia, os jovens, eles estão lá com o notebook. É comum, é normal você ter uma aula. Até porque a gente disponibiliza as aulas em mídia, né? E eles fazem download dessas aulas. Então, ele está com o notebook, ele pode estar simplesmente acompanhando a aula. Mas ele pode estar fazendo uma outra coisa. Agora, essa educação, ela vai ter que ser, criada, uma consciência. Mas voltando àquela questão que o André falou, estive visitando uma família na semana passada, onde o pai, né, tá longe, está no Canadá. E ali nós fizemos uma visita com a participação dele pelo Skype. E nós conversamos todo mundo naquela reunião, ele participou, conversou com os filhos, conversamos entre nós. E é uma coisa que a gente hoje pensa, por que não acontece isso comumente? Né? Já está um mês fora de casa. Então é possível você visitar uma pessoa junto com a família dele, estando ele a milhares de quilômetros de distância. Interessante. Do Pedro Guilherme, não sei se vocês assistiram aquele filme que chama Substitutos, com Bruce Willis. Fala que o contato pessoal acabará com tanta tecnologia, porque as pessoas ficam dentro de uma cápsula, né? E controlam as pessoas. Você acha que pode acontecer isso no futuro um pouco mais distante? A tal da ficção científica é uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, eu acho interessantíssimo o conceito, mas acho que ali é um extremo muito grande, né? Será? Daqui 25 anos, como você colocou? Pois é, será que vai chegar no... Mas, assim, eu não gostaria que chegasse naquele ponto que o filme retrata, né? Porque ali, de fato, as pessoas, elas começam a abrir mão de viver mesmo, né? Elas se isolam dentro de quartos, dentro de casulos, né? E o avatar delas é que vai se relacionar através delas. Mas eu não acho que, assim, é um extremo... Eu acho que é um extremo, né? Não é uma realidade que eu gostaria de ver ou vivenciar. Mas o que aconteceu em 25 anos já, daqui 25 anos, talvez seja possível, não? Avatares, né? A Grace, ela vai desenvolver os Quem imaginaria, né, que em 25 anos estaríamos aqui discutindo isso? Pois é. Ou que a gente teria como salvar um animal ou uma pessoa daqui a pouco através de um experimento desses, né, Grace? É assustador pensando assim, né? Sim, e a tecnologia, sim. E também tudo tem dois lados, né? A tecnologia, ela tem um lado negativo, assim como a energia elétrica teve, assim como, enfim, teorias físicas conseguiram funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Acho que vai muito do nosso uso para isso, né? Por exemplo, eu estou vendo o governo brasileiro agora o governo federal está trabalhando num projeto de nanosatélites. Nanosatélites são satélites de 1 a 10 quilos.
um projeto todo vai ficar em torno de 3 milhões, que é um custo baixo, considerando que a gente está falando de espaço e tudo mais, que vai trazer benefícios grandes para a população, em relação ao mapeamento de rio, chuva, seca, temperatura e mais uma série de coisas. Então, é um uso interessantíssimo da tecnologia, que vai beneficiar milhões de pessoas. Agora, claro que pode ser utilizada para o mal também. Tem um outro filme também que chama Ela. Eu recomendo para as pessoas que gostarem de tecnologia assistirem, que é a história de um cara que se apaixona por um sistema operacional. E aí estabelece essa reflexão, né? Agora, uma coisa também que eu penso muito é que a internet, ela não é que ela está propiciando uma revolução. Eu acho que ela é a revolução. Ela por si só já é revolução. E o que a gente está vivendo é um período que alguns chamam de Tesseract. É aquilo que não pode ser medido, não pode ser nominado, não pode ser entendido. E a gente está numa fase de transição muito grande, né? Eu fico receoso em relação ao futuro, mas aí eu acho que a educação é fundamental nisso e a gente tem que procurar talvez os fazer benefícios sejam maiores, né? Tomara, né? Que malefício, né? Por exemplo, fala pra gente, tem alguma empresa interessada ou conhece já esse experimento? Como é que vocês vão fazer esse robô chegar no mercado para ajudar as pessoas? Bem, a princípio a gente está desenvolvendo um projeto, a área de inteligência artificial e mapeamento. Então, assim, eu ainda não tenho uma noção de como isso vai chegar ao mercado, mas já tem robôs assim no mercado. Tem uma empresa nos Estados Unidos, a Boston Dynamics, que foi comprado pelo Google ano passado. Eles já desenvolvem robôs humanoides que andam perfeitamente como um homem. Tem um leopardo que corre a mais de 50 km por hora, é uma coisa inacreditável, um robô fazendo aquilo. Tem carrinhos. A área de robótica tem avançado bastante e eu acho que no futuro vai ter muito robô no convívio junto com as pessoas, principalmente humanoides, policiais. Eu acho que se acontecer uma guerra hoje, muitos robôs irão, porque os países estão desenvolvendo muito a área de robótica, inclusive aqui no Brasil. Mas em questão da Dark, que eu chamo o nome dela, Dark Widow, que eu chamo ela, chegar no mercado, eu ainda não tenho uma visibilidade, porque está no começo. Eu estou no começo, estou no 5º período, eu comecei cedo, só tenho 19 anos, tenho muito ainda que aprender. Tem mais gente envolvida nesse projeto? No projeto da Dark, eu comecei sozinha, mas o nosso grupo de robótica vai desenvolver um drone, que é um avião não tripulado para fazer mapeamento topológico, um carrinho para identificar uma luz que a gente poderia usar para identificar o calor de um corpo humano e um ambiente também. E a gente, além disso, a gente também foca em campeonatos, tanto aqui em Goiânia, mundial e estadual. Então, não é só eu que trabalho com essa área, tem vários alunos, e os alunos se interessam, buscam, assim como eu. Tem algumas perguntas chegando aqui também via Facebook, algumas via Twitter, aqui do Rafael Carneiro. Se tivesse um psiquiatra, algum psicólogo aqui para responder para a gente, né? Fala assim, o vício à internet é considerado um problema psiquiátrico de tantas pessoas estarem tão viciadas nisso? Se a gente pensar que a gente até fez um programa já sobre isso, e a gente sabe de casamentos que acabaram porque um dos cônjuges ficava o tempo inteiro conectado com a internet. A gente sabe de crianças que não conseguem estudar porque não querem parar de utilizar, de brincar com esses joguinhos, né? Inclusive, tem uma história que fala, não sei nem se é verdade, que uma mãe foi procurar a ajuda de um psicólogo porque o filho não saía de frente ao computador nem para ir ao banheiro, que ele colocava uma vasilha do lado para que ele não precisasse sair ali, não perdesse aquele tempo, né? Procurando isso. A gente tem exagero em toda a área, né, professor? Sim, mas eu vejo isso como uma realidade. Hoje isso já é um problema de saúde envolvendo muita gente, não só crianças ou adolescentes, mas até muitos adultos. De fato, isso precisa de controle, né? Às vezes esse controle no jovem, no adolescente é feito pelos pais.
Na criança é feito pelos pais. E agora, quando isso está no adulto, quem controla o adulto? E é uma realidade mesmo. Muita gente tendo problemas com isso, né? Não o fato dele estar usando várias tecnologias, mas está usando demais, né? Não perdeu o controle da utilização, entrar à noite afora, madrugada afora, perder o contato com as pessoas, se isolar, né? Isso a gente conhece, tem depoimentos. Estava acontecendo dentro de casa. Eu tenho filhos que passou por essa fase e tenho pelo menos um, né, que estava muito envolvido com isso, entrar madrugada, às vezes acordava 4 horas da manhã, 6 horas, a luz estava acesa. Eu ia para trabalhar, não tinha apagado a luz do dia anterior. E a gente teve que trabalhar firme nisso, porque estava se tornando um problema de saúde. Os pais têm um papel fundamental nisso, né? Tinha uma pergunta aqui do Observatório Político, aqui no Twitter. Ele pergunta o que se pode mensurar nos próximos 10 anos com essa tecnologia. Bom, acho que, como a Grace falou, acho que o número de drones, o número de robôs, né, até humanoides convivendo com a gente vai ser, não sei se nos próximos, drones, acho que nos próximos 10 anos sim, a gente vai ver com mais frequência. Humanoides, acho que talvez um pouco mais. Até é interessante, o Bill Gates ele deu uma entrevista recente agora, falando que em 25 anos o número porque a gente está falando também o impacto da tecnologia na sociedade é uma coisa complexa, né? Imagina a quantidade, a gente tem um caso que é emblemático aqui em Goiás, que foi a substituição dos cobradores de ônibus pela tecnologia. E a tendência é que isso aconteça no número em várias outras áreas. Então, assim, ou a gente se prepara para poder conviver com essa realidade, né? Ou então realmente a gente pode estar pintando aí um cenário catastrófico, porque a gente vai ter na área de limpeza, na área de segurança, enfim, em todas as áreas vai haver a presença da tecnologia. Então, mas é claro que quando a gente substitui um cobrador por uma tecnologia, alguém teve que projetar aquilo, alguém vai ter que construir aquilo. Às vezes é uma substituição. É uma substituição exatamente, na mão de obra, né? Mas o que a gente tem que pensar é que a gente precisa de capacitar pessoas e fazer com que elas cada vez mais tenham facilidade de convivência, né? Mas eu acho que, assim, a grosso modo, nos próximos anos a gente pode esperar mais. Por exemplo, a internet das coisas entrando, nossos carros conectados, geladeiras conectadas, micro-ondas conectados, televisores conectados, sofás conectados, camas conectadas, isso vai ser uma realidade, eu acho, cada vez mais frequente. Apartamentos, né, com várias utilização de várias cortinas, tecnologias, enfim, exatamente. Banheiros. Mas eu quero chamar vocês para assistir uma matéria que o empresário Elpidio Fiorda é um apaixonado por tecnologia. Quem conhece o Elpidio sabe disso, né? É um fotógrafo que não impõe limites para montar uma coleção de objetos antigos que já foram considerados de última geração. São câmeras, aparelhos telefônicos, uma verdadeira viagem de volta ao tempo na área da tecnologia da informação. Vamos ver. Os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais modernos e descartáveis. Hoje, você compra um celular, passa alguns meses e ele já está ultrapassado. Vemos aqui na casa do fotógrafo Elpidio Fiorda, que tem a ideia de implantar um museu de bugigangas doadas. Elpidio, de onde surgiu essa ideia de colecionar tantas bugigangas? Olha, a gente sempre fala que cada louco tem a sua mania. Desde pequeno, eu gostava de guardar as coisas que meu avô me dava, relógio. Isso eu nunca joguei fora. Isso foi acumulando. Então, chegou uma hora que eu falei assim, isso aqui deve ter alguma utilidade. Historicamente, para as futuras gerações. E comecei a colocar nas redes para doações para o Museu da Bugiganga. E tem aparecido umas raridades interessantes. E é o que você viu aí, tem muita coisa bonita, muita coisa que os jovens de hoje nem sonham que isso existia, né? O que você acha desse atual momento da tecnologia? Hoje você compra um celular, amanhã ele já está ultrapassado. É uma coisa assim de menos de um mês você compra e ele já está obsoleto. Assusta. A questão de um ano eu tinha um notebook, um iPad, né? Hoje eu tenho um celular onde é o meu escritório, eu faço tudo, fotografo, tenho meus arquivos, recebo os e-mails, faço a minha correspondência em qualquer parte, né? É online o dia inteiro. Então
Para nós que viu essa evolução, né, essa revolução, isso aqui assusta. Mas a gente tem que estar atualizado com isso, porque esse aqui é o momento. Imagine isso aqui daqui 10, 15, 20 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? É uma coisa impressionante. Vemos a matéria do Elpidio aí. Quem quiser fazer doações para o Museu de Bugigangas, que ele vai estrear ele em julho, basta ligar para ele, cara, o 8471-5338 ou 8208-6387, ou então anotem o e-mail, que é o efnturismo@gmail.com. Vamos agora para o último intervalo, voltamos já já. Me adaptar, não vou me adaptar. A tecnologia pode ser vilã em algumas áreas, mas tem uma que ela é um verdadeiro aliado, que é a segurança. Em São Paulo, a 9ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança, a maior da América Latina, mostra o que há de mais atual no setor. E a TV Cultura produziu uma reportagem especialmente para o Sobre Todas as Coisas, para a gente mostrar aqui hoje. Vamos ver. Neste estande, a demonstração do equipamento para controlar o que acontece numa residência. De qualquer cômodo, usando um tablet como este aqui, o morador consegue acender e apagar luzes, abrir e fechar portas, ligar e desligar o ar-condicionado. Também é possível controlar o consumo de energia. É gerado um relatório que permite prever os gastos na conta. Preço médio, R$12 mil. Você pode ligar uma televisão sem ter que pegar o controle, você pode acender uma luz sem ter que ir até o interruptor. Enfim, acho que é um conforto muito bacana, muito gostoso. Se a preocupação é com a segurança patrimonial ou dos membros da família, uma possibilidade é instalar uma câmera desse tipo aqui num dos cômodos da casa, ou em vários. Se for instalada em um cômodo, ela custa em torno de R$600. A vantagem é que por meio do seu celular, com um aplicativo instalado, você pode acompanhar tudo o que está acontecendo dentro deste cômodo. Ela permite que você grave dentro da câmera com um chip SD até 7 dias de gravação. Hoje você tem aqui na feira, por exemplo, soluções que você vai encontrar no mercado a partir de amanhã. E essa tecnologia está se tornando cada vez mais popular. De um lado, por causa da demanda crescente, e do outro lado, porque também a nossa indústria tem desenvolvido produtos para isso. Esta é a 9ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança, a maior do setor na América Latina. São apresentadas aqui soluções tecnológicas, principalmente para grandes clientes do setor empresarial, incluindo bancos e shopping centers, e até para o setor de segurança pública. Ela é realizada também nos Estados Unidos, Emirados Árabes e no México. O faturamento do setor chegou o ano passado a R$1 bilhão e 200 milhões. É um crescimento de 20% em relação ao ano anterior e dá uma média nos últimos anos de um crescimento de 16% ao ano. Esse tipo de tecnologia, professor, sai caro no bolso do consumidor? A tecnologia ela já foi mais cara, né? Hoje ela está popularizando muito, até porque a lógica hoje do mercado é você vender muito, mais barato, mas muitos clientes. Então é uma nova concepção, é um novo modelo comercial. Então essa tecnologia não é tão cara assim mais, né? Ela já foi muito cara, mas hoje ela já está bastante popularizada. Com as novas tecnologias, esses equipamentos se tornam baratos. Vejam que a diferença entre um brinquedo e um produto comercial tecnológico, às vezes é a mesma coisa. O drone é um brinquedo, mas ao mesmo tempo também tem empresas especializadas nisso, comercializando e fazendo negócio, fazendo monitoramento. Então, e não é tão caro assim, já é bastante acessível à população. Você acredita que no futuro próximo a gente esteja mais seguro ou não? Sim e não, né? Assim como o André falou que precisa de regulamentação, imagina o drone, né? Hoje utiliza ele, então já fazendo pesquisa, utilizar ele na agricultura de precisão para avaliar as plantações, as culturas,
as empresas de energia avaliando suas redes, mas esse mesmo drone também pode servir como espião, invadindo a privacidade das pessoas, né? Entrando aonde os olhos da pessoa não vê, ele está lá, e filmando e levantando informações. Então, na verdade, ela traz uma segurança por um lado, mas é preciso ficar alerta porque ela também desvenda e cria vulnerabilidades por outros lados, né? Os muros já não vão mais reter os olhares, porque está ali um drone para filmar, para registrar. Como tudo na vida, né? Sempre os dois lados da moeda. Tem os dois lados. Bom, você falou para a gente no intervalo que vai ter um encontro, uma feira. Sim, o segundo encontro das mulheres na tecnologia vai acontecer sábado. Aí vai ser um dia de mini curso, de palestra. Tá vindo várias mulheres de outros estados, formadas já. E assim, e nesse dia 29 é comemorado mundialmente o dia do Arduino, da criação do Arduino, que é a plataforma microcontroladora que a gente usa para controlar os robôs. Eu uso na minha... Quem gosta dessa área e quer começar com robótica, começa com o Arduino pela facilidade que tem de programação. Então a gente vai estar comemorando tanto no segundo encontro das mulheres na tecnologia, como lá na PUC, que é o Arduino Day, que eu sou uma das organizadoras, como Gera, a gente está com parceria com o Pequim Mecânico e o Centro Acadêmico de Engenharia da Computação. Aí também, no decorrer do dia, a gente vai dar mini cursos para quem quer começar a mexer com Arduino, quem quer começar a mexer com robótica, palestras palestras envolvendo automação residencial, que muitas pessoas procuram e querem saber informações de como eu vou automatizar o meu quarto. Inclusive, lá na PUC tem uns 3 alunos que controlam o quarto deles todo só pelo controle da televisão. Isso que já é uma realidade. Sim, já é uma realidade. E é uma realidade de alunos já. E que estão ali, pertinho da gente. Muitas vezes a gente vê na televisão, a gente acha que está tão longe, que nem quando eu via robótica na televisão, eu achava que estava tão longe, não. Hoje eu consegui desenvolver o meu próprio robô. Então, eu quero abrir um convite para quem tem vontade de aprender. Não só mulheres. Não só mulheres, todo mundo. Tanto lá na PUC, como vai ser no Senai, o segundo encontro das mulheres na tecnologia. Eu vou estar nos 2 eventos. No segundo encontro, eu vou estar dando uma palestra, vou ensinar o pessoal como começar. Vou falar como eu comecei e vou passar a minha experiência para quem tem vontade de aprender robótica. E lá no Arduino Day a gente também vai ter uma amostra de robótica das 5 às 6, mini curso na parte da manhã e palestra à tarde. Eu vou estar com a Dark nos 2 eventos. Quem quiser conhecer ela de perto, tirar dúvida, pegar, pode ir lá que eu vou estar lá. E ela consegue mostrar, parece que tem uma expressão por causa dos olhinhos, né? Como ela tem olhinho, parece uma coisinha mesmo, né? Meu orientador, ele fala, só mulher para construir, para ter tantos detalhes aqui na pata, que se fosse ele, não ia assim, apegar a detalhes. André, você ganha dinheiro com a tecnologia, vive da tecnologia, faz ela o seu sustento. De tudo que a gente falou aqui, ela traz mais benefícios do que malefícios? Eu acho que com certeza traz mais benefícios do que malefícios. Até porque a gente está falando de ser humano, né? Então, assim, eu acho que o ser humano é mais bom do que ruim. Então, acho que também vai fazer um uso melhor da tecnologia do que pior dela, né? Eu estou te perguntando isso porque eu vou colocar o exemplo que o professor colocou aqui, ele usou um exemplo familiar, às vezes a gente tem pessoas que estão sofrendo. Isso passa a ser um fardo realmente, é uma situação séria de filhos ou de maridos, esposas, sei lá, que fizeram disso um vício e que está prejudicando o seu dia a dia, né? Dá para a gente ter uma hora da gente ver, olha, agora chegou aqui, eu tenho que parar? Porque a gente usa como uma coisa boa para a gente, para estreitar relações, para se comunicar, para saber o que está acontecendo, mas tem um start assim para a gente saber, olha, a partir desse momento é exagero. Por exemplo, eu venho fazer o programa, mas eu tenho que deixar o meu celular aqui, entende? O meu tá aqui também. Pois é, e eu vi até, você estava até mexendo nele, né? Isso o que é? Isso é prejudicial? Eu acho que não, por exemplo, eu lembrei de coisas aqui, estava pesquisando até para poder comentar aqui mesmo. Então, assim, de uma forma ou de outra, acho que a tecnologia nesse ponto ela funciona porque está agregando valor, né? A gente está
pega buscando informações. Mas assim, eu acho que é muito porque é novidade mesmo. Como se fosse aquela coisa, qual é a hora de desligar a televisão e dormir? Até que ponto a televisão, assim, eu digo filme, eu digo TV, mas você está assistindo um filme. E você tem que trabalhar no outro dia, tem que estar no trabalho às 7h30 da manhã ou às 8h. Que hora que você tem que dar o pause naquele filme e falar, não, eu vou dormir agora, porque eu preciso acordar cedo e amanhã eu termino. Então acho que assim, é questão de bom senso, né? Que vale para a tecnologia, mas que eu acho que vale para tudo. Porque a gente tem hoje quase 50% da população conectada à internet. A tendência é que 100% da população um dia se conecte. Então a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Com relógio conectado à internet e tudo mais. Então a gente vai ter que aprender a conviver e tentar encontrar... Por exemplo, eu passo às vezes madrugadas trabalhando, eu gosto de trabalhar de madrugada. Até a internet ela é mais tranquila de madrugada. Então, acho que vai de cada um, né? Tem mais uma participação aqui do Observatório Político sobre essa questão do vício. A tecnologia ou o conteúdo tecnológico que vicia, na sua opinião? Então, eu acho que as duas, assim, acho que a junção das duas coisas, porque é muito interativo, né? Então você tem um formato vídeo, você tem um formato realidade aumentada, você tem um formato texto, você tem um formato áudio, você tem muito formato, uma coisa e interativo demais. Então eu acho que essa relação tecnologia e conteúdo, elas causam um poder de, eu não diria vício, mas um poder de atração muito grande, né? É tentador, né? É tentador. A questão não é também só a quantidade, a intensidade, mas também a qualidade. Que você está vendo. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero só deixar um dado, parece que, não sei se agora em 2014, nós vamos ter mais aparelhos celulares do que pessoas no mundo, né? No Brasil acho que já já tem mais celular do que habitante já. Interessante, né? André, muito obrigada pela sua presença. Grace, professor Ailton, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada pelo nosso bate-papo. Gostoso. Obrigada. Fernando, Obrigado. boa noite. Boa noite, Zete. Boa noite a você que nos assistiu. Não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas, sábado, 7h. Na próxima segunda, nós estaremos aqui com mais um tema interessante para você. Até lá.